E hoje nós temos como convidada a psicóloga muito conceituada, a doutora Múria Ribeiro, que vai falar pra gente um pouquinho sobre emagrecimento, né, e ansiedade, o que tem uma coisa a ver com a outra. Lembrando para vocês que estão aqui conosco, quem está entrando e quem, né, já estava aqui antes de cair a nossa conexão, que dia 21/5 agora é o lançamento do nosso curso de profissionalizante, né, o nosso curso de confeiteiro profissional e Musicakes. Para poder ter acesso a essa promoção, esse desconto de lançamento, você tem que estar no nosso grupo VIP. O nosso grupo VIP, você acessa o link da bio, tem a minha foto do Instagram, logo abaixo você acessa o link da bio e aí você já vai direto, né? É só digitar o e-mail e o nome, já vai direto para o nosso grupo VIP. Lá você tem acesso a esse curso, que é o equivalente a 3 meses de estudo com um professor de confeitaria presente fisicamente, tá? E é por um valor muito menor, no conforto da sua casa que você vai estudar, e sem contar que é vitalício. Para sempre você vai poder ter esse material, ter acesso, e ainda tem toda a assistência, né, minha e da minha equipe, tá bom? Vou chamar novamente aqui a doutora Múria. A Múria é muito boa, vocês vão gostar muito do que ela vai dizer hoje para vocês aqui. Você que está com problema de ansiedade, não só na questão de peso, mas ansiedade de um modo geral por conta da quarentena, vocês vão ver que vai melhorar bastante. Doutora Múria, seja muito bem-vinda ao programa da Melinha. É esse espaço que nós estamos dedicando não só para os culinaristas apresentarem seus trabalhos, suas novidades e tirar a gente um pouco desse tédio, da inatividade e também nos dar novas ideias para trabalho, porque nós temos precisado nos reinventar, recriar. Então esse espaço hoje é seu, para que você possa falar um pouquinho sobre o tratamento que eu fiz e que outras pessoas também podem fazer, né, para diminuir um pouco essa questão da ansiedade, que interfere muito no nosso metabolismo, né, e a gente vai somatizando isso e acaba engordando. E nós somos um grupo de pessoas, doutora Múria, muito afetadas por essa quarentena, porque a gente trabalha com doce e a gente vendo tudo isso acontecer, a nossa válvula de escape é sempre a comida. Nós trabalhamos com o perigo o tempo todo ali rondando. A gente faz um doce e a gente às vezes não quer só experimentar, degustar. A gente quer comer o doce inteiro, o pote todo do doce, né? Então nós não podemos ter o privilégio que muitas pessoas têm de falar, eu não compro isso, não coloco na minha geladeira, por isso não cai em tentação. A gente convive com a tentação 24 horas na nossa cozinha, com muito leite condensado, muito brigadeiro, muito bolo, muito tudo, né? Tudo uma delícia. É verdade, tudo gostoso, porque minha turma faz coisas gostosas. Então, doutora Múria, esse espaço é seu para falar com essa turma que tem sofrido bastante na quarentena e na vida toda, né? Com essa questão do emagrecimento. Seja muito bem-vinda, tá? O espaço é seu. Eu vou interagindo aqui com os convidados, com os nossos queridos alunos e vou te passando alguma pergunta relevante. Seja bem-vinda. Tá bom. Obrigada, Amélia. Obrigada pelo convite. Né, todo o seu público também. Eu sei um pouquinho, né, da dificuldade que todo mundo, né, hoje, principalmente nessa quarentena, vem passando. Principalmente o seu público com relação a ter acesso, né, a essas gostosuras, como você falou. Porque geralmente no consultório, o que a gente pede, né, primeiro para o paciente, quando a gente entra no processo de tratamento da ansiedade, principalmente com a compulsão alimentar, é que ele fique um pouco longe, e a gente não pede para que nunca coma, né? Porque é um grande erro, né? Essas dietas que não pode comer nada, restritiva. Então, esse é um ganho que vocês da área, né, da confeitaria também tem, porque a gente não pede para ficar longe de tudo. A gente pede para ser amigo do alimento. A partir do momento que você começa a ver esse alimento como seu aliado, isso fica mais tranquilo. O seu cérebro começa a entender que aquilo ali você não precisa fugir dele. E aí, se eu não preciso fugir, né, ele faz parte da minha vida, eu posso ter acesso a ele no momento que eu quero, entendeu?
Então, vocês da confeitaria e todo mundo precisa entender isso. A gente age completamente ao contrário. A gente age de forma que a gente tira o alimento da nossa vida. A partir do momento que eu tiro o alimento da minha vida, isso me gera mais ansiedade, mais medo, insegurança. E se eu quero tudo que é proibido, o que que a gente faz quando é proibido? A gente quer. Né? A gente quer. Então, quando eu começo tô pedindo para colocar o fone. Tá, eu tava com outro celular aqui perto, eu vou tirar porque os meninos estão falando que o meu também tava dando ruído, o outro. Múria, como sua interlocutora aqui, também como paciente, eu quero ressaltar que isso é interessante o que você disse, porque eu, quando vejo um doce, realmente, no início, a vida toda, né? Eu sempre imaginava que era um inimigo, né? Nossa, meu Deus, isso engorda. Ver uma barrinha de chocolate, credo, é a treva. Não quer dizer que a gente tem que mudar essa frequência, né? Entender que o alimento é gostoso, que ele é lindo, maravilhoso. O problema é a pessoinha que está aqui olhando o alimento. Sim. Então, com o alimento não tem nada de errado. Ele é meu amigo. É só não comer muito, né? Só não comer muito. Aí a gente aprende que, lógico, é aquela proporção, né, da quantidade que eu como, né, pelo que eu gasto, mas que eu posso comer. A partir do momento que eu entendo essa primeira premissa, né, que, ok, esse alimento, e que meu cérebro entende isso vai ficando um pouco mais tranquilo. Lógico que é um aprendizado, porque nós aprendemos, Amélia, de forma totalmente diferente. Eu não sei quantas pessoas, e se você puder seguir, se eles puderem me responder, que já fizeram dietas e voltaram a engordar e estão no efeito sanfona. O que eles fizeram com esse alimento? Eles afastaram, né? Aí vamos entrar na nossa vida e nas questões da ansiedade, né? A gente fala assim, é só por conta da ansiedade. E a gente esquece que antes de chegar numa crise de ansiedade, que é quando eu tenho palpitações, quando eu tenho sudoreses, quando eu tenho medos, quando eu tenho taquicardia. Isso, né, é a ansiedade em si, porque eu me coloco em algum perigo, porque seria a crise quando eu tenho uma crise de ansiedade. Só que antes disso, eu tenho fatores como o cansaço, o estresse, né? E quando eu estou nesse cansaço e esse estresse, que aí muitos se misturam e falam que é ansiedade, né? Que aí elas acabam se misturando. Quando você chega em casa, aí entra os nossos sabotadores, entra as nossas crenças. Quando você chega em casa muito cansado, que te remete lá na infância, a jantinha da mãe, o que você fala para você mesma? Ai, hoje eu tô muito cansada. Hoje pode, só hoje. É assim. Só hoje eu mereço, né? Só mais um pouquinho. Esses são os nossos sabotadores. Aí eu queria que o seu público colocasse para mim quais são os sabotadores deles, para a gente poder falar sobre eles e como eu vou agir mentalmente, emocionalmente, né, psicologicamente com esses sabotadores. Porque se hoje eu tô muito cansada, hoje eu trabalhei demais. Nossa, eu não aguento não, eu vou comer. É assim, né? Então, e aí o que o nosso cérebro, né, entende? O que eu ensinei para o meu cérebro? Que todas as vezes que eu estou cansada, o que eu faço? Como? Todas as vezes que eu estou cansada, eu vou atrás da comida. Por quê? Porque ele quer um prazer imediato. Sempre que a gente está em busca desse prazer imediato, a gente se perde em alguma coisa. Concorda? Que tudo que é rápido, ele não é duradouro. E se eu falo de uma reeducação, se eu falo de um processo de emagrecimento, de algo mentalmente equilibrado, eu não falo de nada imediato. Tudo que é imediatista, né, tem uma tendência... Então quer dizer, doutora Múria, que as pessoas estão vendo só a ponta do iceberg com as dietas e alguns acompanhamentos aí. Elas estão simplesmente retirando alimentos, mudando a frequência metabólica, mas não estão mudando a frequência mental e emocional. E o corpo, a cabeça e a emoção, né, junto, é que vai controlar todos esses gatilhos, né? Sim, a nossa mente é o que controla tudo. Se eu não estou bem
emocionalmente, se eu não sei lidar com as minhas emoções, então, a primeiro momento, né, se eu estou comendo, eu preciso aprender, né, que aquele momento ali é da comida e o que eu sinto naquela comida, o que eu percebo naquela comida. Né? A gente fala que a gente tem a fome física e a fome emocional, né? A fome física, ok, todo mundo aí já sentiu. Quando eu dou dor no estômago, quando eu sinto a fome mesmo, quando a barriga ronca, né? A gente tem... Olha, teve um aqui que falou uma coisa que eu achei interessante, Muri. Tô sem grana, a Nelly Vank. Tô sem grana, tô sem trabalho, vou encher a pança. Aí a Patrícia disse, o meu sabotador é amanhã eu começo. Sim. E aí, tô sem grana ou amanhã eu começo. O que tá falando por trás disso emocionalmente, né? Que eu estou justificando o dinheiro, né? Se eu tô sem grana, eu não posso fazer dieta ou eu estou muito fraca emocionalmente, aí eu me coloco num processo de vítima, né? Eu sou vítima, eu sou a coitadinha. Então, assim, para todos que estão aí, qual é a minha proposta? Uma primeira dica, vamos pegar um caderninho. Esse caderno vai ser o nosso caderno da cabeceira da minha cama, né? Então, é um primeiro pedido que a hora que eu voltar com a Amélia, vocês já vão me passar. Quais são os pensamentos, né? Quais são os pensamentos que eu tenho? E em cima daqueles pensamentos, por exemplo, o que ela me falou, eu não tenho dinheiro. Tá, se eu não tenho dinheiro, se eu engordo e se eu não estou bem de saúde, a tendência é piorar ou melhorar? Piorar. Porque quando eu engordo, a tendência, eu não vou andar, né? Não vou em busca de um trabalho, não vou em busca de mais dinheiro. E as consequências a longo prazo são piores, né? E emocionalmente eu só vou piorar, porque pensa, sem dinheiro, acima do peso e ainda com diabetes, com outras coisas. É verdade. Entendeu? Então, assim, quando eu começo a notar, né, todos esses meus pensamentos, que a gente trabalha pensamento com comportamento, né? Se eu começo a notar todos esses pensamentos e eu começo a perceber o porquê que eu estou jogando isso para comida, o porquê que eu estou deixando de fazer ou me vitimizando, aonde isso em mim que não está deixando que eu vá continuar a minha reeducação alimentar, entendeu? Sim. Tem mais algum aí? A formiguinha, ela disse que ela tá falando da ansiedade de um modo em geral, né? A formiguinha Cake disse que esses dias do nada ela chorou, ela não consegue se controlar, ela tá tendo muito problema para dormir. Eu acho que tem muita gente aqui com essa quarentena, a mudança no padrão financeiro tem influenciado bastante, né? Não só a mudança no ritmo, mas a mudança no padrão de vida das pessoas, né? Quem ganhava tanto ganha menos, tem gente que não tem nem trabalho, não tem nem o que comer em casa. Então, tudo isso tem influenciado. E ela está alegando um pouco que está com insônia. Não sei qual o problema da formiguinha, né? Mas ela está com insônia, muita insônia e dificuldade para controlar a crise de choro. Tá. Tem algumas questões, né, pessoais, internas, o porquê desse choro, né? Então, é importante, assim, que ela volte um pouco ao seu processo interno, essa autoanálise, de tentar entender o porquê desse choro, né? Se é pelo momento, né? Todos que estão vivendo nessa quarentena, se é porque perdeu o trabalho, ou porque não está vendendo como está. Então, assim, de que forma eu vou gerar uma reorganização, né? Eu gosto muito, igual eu já te falei em outros momentos, do checklist, uma reorganização financeira que eu tenho falado para os pacientes. Olha, antes você vivia com seu salário 100%. Teve gente que perdeu o salário para 50%. Teve gente que perdeu o salário. Então, eu falei, olha, vamos aprender a viver com 50% do que ganha? Vamos aprender a viver, reorganizar. Para eu fazer essa reorganização, eu vou ter que parar, cortar alguns gastos, né, para manter o meu equilíbrio mental. Porque realmente essa quarentena veio e desequilibrou a vida de todo mundo. Mas se eu estiver desequilibrada mentalmente,
se eu não conseguir me reinventar, fazer, igual você faz bolo, agora eu vou vender o din-din, vou vender outra coisa, tentar se reinventar de alguma forma, né? E buscando aquilo que eu já tinha passado em outro momento para as meninas, fazendo a respiração, fazendo o exercício físico. Lembra que eu pus 2 coisas importantíssimas para a ansiedade, eu vou falar aqui novamente, né? Não tem como eu falar de pessoa ansiosa que não faça um exercício físico. Ah, Múria, precisa ser muita coisa? Não, mas precisa começar a fazer. Né? Então, o que está me entravando que eu não consigo fazer? Né? Então, eu vou te dar um exemplo, Amélia. Eu tenho uma área de lazer e vou mostrar para as meninas o meu processo, como foi o processo. Ver se eu consigo mostrar uma foto minha de emagrecimento aqui. Então, um dos gatilhos... Na hora que você for mostrar, eu vou tirar os comentários. Tá? Você vai mostrar uma foto, né? Isso. Tá. Doutora, aproveitando aí a deixa aí, já te interrompi, né? A formiguinha disse que o gatilho que leva ela a ter essa insônia é o medo dessa situação durar muito tempo, porque a gente sabe, né? São mais de 15 mil mortos, né, no Brasil. Nós já ultrapassamos a Itália, a Espanha. Todo mundo ficava criticando a Itália, né? Agora a gente está na frente da Itália. Nós já somos, assim, caso para o mundo todo tá de olho mesmo. Estamos em 4º lugar no número de mortes. Então, realmente, a formiguinha tem motivo para se preocupar, né? Ela está com medo, doutora, dessa situação durar por muito tempo. Antes da doutora falar, eu acho que a gente... Não, eu também senti esse tipo de coisa, mas eu comecei a pensar em viver o agora, sabe? Não sei se tem relação com o que a doutora está falando, mas se for para parar, né, doutora, para pensar em tudo que vem, a gente fica doido, né? Quando a gente fala do ansioso, a gente fala do que tem preocupação futura, certo? É a pessoa que está o tempo inteiro se preocupando com o futuro. E se eu estou o tempo todo me preocupando com o futuro, eu sei que o país está passando por, né, uma pandemia, uma calamidade, algo muito triste, que a gente não queria estar passando. Né? E aí, respondendo para ela, de que forma, o que a gente pode fazer para toda a população ou para a mudança dessa pandemia? Fazendo a nossa parte, de quem pode ficar em casa estando em casa, e quem não pode, ok, trabalhar com a máscara, fazer a sua parte, né? Mas a gente não consegue mudar nada, entende, Amélia? O ansioso, ele fica esperando o que vai ser, o que vai ser. E a gente não sabe o que vai ser. Tem estudos aí, tem gente que já está falando, vai ser em julho. Tem gente que está falando, vai ser em janeiro do ano que vem. Vai ser em dezembro. Então, assim, hoje, o que eu posso fazer hoje para reequilibrar a minha vida, para ter um ganho um pouco maior? Então, ela precisa olhar para si hoje, organizar a vida dela hoje, e começar a fazer os exercícios, fazer a respiração, tomar o chazinho, tentar tomar um chazinho para relaxar, para voltar a ter uma vida... Doutora Múria, não menosprezando a questão da ansiedade, porque eu sofro muito com ansiedade também. E eu Você sei que sofria, já melhorou muito, hein? Amém. Mas eu sei que é como se estivesse colocando algo assim, apertando você por dentro. É muito triste, não menosprezando isso. Mas a gente também tem que ter consciência de que enquanto a gente está sofrendo porque outros estão sofrendo porque vai acontecer isso, sofrendo porque o país está passando por isso, a gente tem que ter a noção de que tem gente efetivamente passando por isso, né? Enquanto a gente está com medo, tem gente passando de verdade. Então a gente tem que dar valor à nossa vida, ao momento presente, e nós buscar alternativas, né? Sim, nós precisamos estar bem emocionalmente, psicologicamente, buscando isso, porque às vezes a nossa pessoa do lado, né, mãe, o nosso filho, precisa do nosso apoio. Então, nesse momento, não dá para ficar se preocupando com o futuro, com o amanhã, de algo que a gente não controla. Né? Se a gente controlasse, a gente não teria deixado chegar a pandemia, a gente não teria deixado chegar o vírus, entende? Então as pessoas precisam entender que a gente não controla, a gente vive esse hoje, né? De forma olhando para si, de forma buscando controlar as suas emoções, de forma buscando controlar o seu equilíbrio viver um mental. dia de cada vez.
um dia de cada vez. Lógico que é um dia de cada vez, não igual aquelas pessoas que se perdem e saem gastando tudo, e saem acabando com tudo. Com consciência. Né? É um dia de cada vez com consciência, é um dia de cada vez com o pé no chão, né? Fazendo o seu degrauzinho pro amanhã. É verdade. Senão a gente não consegue. Doutora, tem uma moça aqui, a Silva Thaís, diz que ela está com todos os sintomas da ansiedade, segundo ela. Arritmia cardíaca, estresse dentro de casa, vontade de chorar às vezes a pressão está muito baixa, cansaço, nada parece, cansaço do nada e parece sem forças para iniciar a atividade física. Certo. Todas essas coisas, né, todos esses sintomas que ela me deu, são sintomas realmente da ansiedade. E aí vem a primeira coisa, o controle do pensamento, né? Eu gosto muito do exercício, aquele que eu fiz, né? Uma respiração básica. E eu depois vou disponibilizar um vídeo que eu ensinando a fazer a respiração diafragmática, que aí você vai passar para o seu público. Mas vamos lá, o que eu vou responder para ela? Todos os ansiosos só lembram de fazer exercício, só lembra da mudança, Amélia, quando está na crise, entende? É verdade. O que eu quero falar para todos? Que a gente precisa aprender a respeitar o nosso pensamento, a respeitar as nossas emoções e a fazer os exercícios todos os dias. Então, quando eu proponho, vamos pegar um caderninho, vamos anotar os nossos pensamentos negativos, vamos trabalhar em cima deles, os nossos sabotadores. Quando eu peço a respiração diafragmática ou só a respiração básica, se você perguntar aí quantas pessoas daquele dia lá, que já tem quase um mês, fez a respiração todos os dias, eu pedi 20 vezes, não foi? Pela manhã, 20 à noite. Uhum. Quem fez, eu acho que eu vou falar aí, 3, 4 pessoas fizeram, entendeu? Então, o que as pessoas precisam entender? Quando a gente pede 10 horas da noite, desligue o celular, tome um chazinho, põe uma musiquinha de relaxamento para tentar dormir, ela não vai dormir no primeiro dia, ela não vai dormir no segundo dia, porque ela já tem um hábito de não dormir, ela já tem um hábito que o cérebro dela fica acelerado com o celular, entendeu? Fica. O celular é o mal. Então, né? O que a gente precisa fazer? Ensinar o cérebro a parar, que naquele horário é hora de dormir. Então, eu vou apagar as luzes e vou dormir. Então, às vezes, a pessoa vai conseguir dormir lá no 3º, 4º dia, lá para meia-noite. Entendeu? Uhum. Então, ela precisa começar a mudar os hábitos. Sim. Vamos lá, vamos falar como. Né? Pela manhã, ela faz uma respiração. Busque alimentos, né, de qualidades mais saudáveis, né? Porque o que nós falamos antes? Que a pessoa quer prazer imediato. Então, o açúcar me dá um prazer imediato, o arroz me dá um prazer imediato, mas é uma bomba de insulina, né? E aí é imediato que depois eu engordo e aí isso vira uma bola de neve. Mas eu começo o meu dia com bons pensamentos, né? Fazendo o exercício que seja da autoestima, igual eu já ensinei. Eu sou linda, eu sou bela, eu sou alegre. E aí o meu dia, eu vou começar o meu dia que eu falo com o pé direito. Entendeu? Olha, doutora, tem uma seguidora aqui, a Luzia Santos 13. Ela disse, doutora Múria, eu me chamo Luzia, tomo 8 tipos de remédios para depressão profunda. Há 7 anos estou comendo muito e até o remédio não está fazendo muito efeito. Eu choro muito, moro sozinha e frequento o Zap 7. Eu até queria, antes de você responder a pergunta da Luzia, pedir desculpa para a Luzia, porque ela disse que da outra vez que a gente fez a live, eu falei para ela não reclamar, eu não sei como que foi a conversa, mas eu não costumo falar isso para ninguém, assim, para de reclamar e pronto, que o seu problema está resolvido. Eu não falo isso para ninguém, porque eu sei que depressão é o mal do século, tem muita gente sofrendo, né? Então, te peço desculpas, realmente foi uma maneira errada e você entendeu errado. Não foi isso que eu quis dizer. Eu considero a sua dor, eu me solidarizo com a sua dor, com o seu problema e a gente está aqui para ajudar, tá bom, Luzia? Eu vou deixar a doutora Múria te ajudar e responder.
Então, Luzia, o que eu falo para todos os meus pacientes, né, com depressão ou em estado depressivo? Que a gente precisa realmente, Amélia, do medicamento, né? A gente não pode negar o medicamento, e isso é muito importante, mas que a gente precisa da ajuda do paciente com relação à psicoterapia, né? Não sei se ela puder responder aí, quanto tempo ela faz terapia? E se ela não faz, essa é a minha dica. Porque eu falo que a terapia, ela vem para potencializar o medicamento, para fazer com que esse medicamento... Porque, assim, o remédio, ele vai tirar ali os sintomas, mas quem vai gerar um novo comportamento para que a gente possa futuramente tirar o medicamento, para que você possa aprender a lidar com as emoções, para que você possa aprender a lidar com as dores, é a terapia. Né? Então, o paciente no estado depressivo, ele precisa urgente de terapia. Sim. Né? E a gente indica a terapia cognitivo-comportamental, que é uma terapia, né, que vai direto nos transtornos, nos traumas, nas dores, que trabalha diretamente com isso. Então, validar o sentimento da Luzia, a dor, como de muitas pessoas, né? Quando a gente fala também de pessoas depressivas, a gente fala de pessoas que também, às vezes, estão com o pé lá no passado, um sofrimento interno, né? De coisas do passado e uma preocupação também do futuro. Verdade. Então, estudar essas emoções, essas dores passadas, essas coisas é muito importante. E a psicoterapia nos ajuda muito, muito mesmo. Perfeito, doutora. A Formiguinha aqui que disse que ela não está assistindo muito nenhum jornal, ela só está assistindo as lives da Melinha. Ai, que bom, fico feliz. E faz muito exercício físico em casa. Isso é bom, né? É bom. E aí agora mudar um pouco a rotina, o pensamento pela manhã, intensificar a respiração diafragmática, né? Pra gente ir equilibrar as suas questões mesmo. Às vezes eu tô fazendo tudo certo, mas em algum momento, não sei, a minha questão financeira se perdeu por conta agora da crise, eu estou com medos exagerados, reequilibrar aquilo que eu falei, ok, nesse momento eu vou me organizar para viver com 30% do que eu ganhava antes, eu vou me organizar para viver com 50% do que eu ganhava. Verdade. Entendeu? Olha só, a Luzia disse que ela chora muito, toma clonazepam, ai, nem sei falar o nome, é muito difícil. Ela não dorme, parece que ela passou a noite no velório. E o que está me deixando mais feliz é a aula da Melinha. Obrigada, Luzia, tá? Tenho muito carinho por você e Deus vai te ajudar a superar isso. Deus e a ciência, né? Tem que procurar ajuda também, tem que procurar os bons profissionais para poder sair dessa. Psicólogo, se quiser falar comigo depois, eu na clínica a gente tem vários psicólogos que estão atendendo online, credenciados pelo conselho, né? Todo no ambiente correto, da forma que tem que ser. Ô, doutora, a Patrícia disse como que ela pode controlar o negativo do psicológico dela. Tem algum exercício de concentração e respiração? Patrícia, eu já vou te adiantar, ela já passou esse exercício na outra live e ela vai me transmitir para que eu possa mandar esse exercício para vocês aí nas redes sociais, nos nossos grupos. Eu vou mandar um vídeo para a Amélia da respiração diafragmática para fazer com vocês. E com relação aos pensamentos, para cada pensamento negativo que você tem, essa já é uma outra dica. Para cada pensamento negativo que você tem, você vai colocar no mínimo 3 para mim. Eu lembro que na outra eu pedi 5, eu estou sendo boazinha com vocês. No mínimo 3. Mas não é colocar isso no caderninho e deixar no caderninho. Né? Por isso que eu falei, cadê o caderninho? Porque eu já falei algumas dicas aqui. Se eu ponho o pensamento negativo, eu vou buscar 3 positivos. E todos os dias na minha respiração eu vou fazer, né? Vou ler e depois durante o dia eu vou meditar. O que eu estou fazendo com isso? Eu estou buscando mudar a minha crença, esse meu pensamento negativo. Então, se eu não coloco positivos e vou ao encontro desses positivos, eu não começo a trocar. Não sei se vocês conhecem, né, pessoas que são muito negativas. Ok, tem pessoas que estão doentes, tem pessoas que... Mas nunca tem uma visão positiva. Ela nunca enxerga algo positivo em nada. Então, ela criou em algum momento, né, essa crença, né, e agora ela precisa gerar mudanças. Sim, perfeito, doutora. Temos mais perguntas aqui, vamos... a Congela
congelados ideal. Ela diz que além de sofrer com ansiedade, ela tem fibromialgia e há 3 meses está tratando de uma gastrite e inflamação no fígado terríveis. Ela não está conseguindo fazer nenhuma dieta. Sabe o que ela está me falando? Que ela já está somatizando. Quando eu venho, eu tenho um outro vídeo que eu falo das doenças psicossomáticas, que eu começo a somatizar, né? Meu corpo começa a sentir, isso totalmente vinculado ao meu emocional, né? Então, quando eu falo de fibromialgia, lúpus, essas doenças psicossomáticas, o que está nas minhas emoções, na minha vida, que eu não estou conseguindo pôr para fora, que eu não estou conseguindo reorganizar e que eu estou somatizando, né? Que eu estou colocando, vou usar esse termo popular, que eu estou colocando para dentro e isso está me gerando doenças, entende? Perfeito. E aí ótimo. Agora é trabalhar essas emoções, Amélia. É trabalhar essas emoções para que isso ajuda muito. A psicoterapia ajuda muito para fibromialgia. Eu tinha pacientes que não estavam aguentando dores nas juntas e agora já está bem equilibrada. Perfeito, doutora. A Luzia disse que foi no mercadinho da esquina e a dona do mercadinho disse que ela tinha que se acostumar com o Covid-19, com a Covid-19, com a doença. E ela falou que ia vir para toda a família dela e ela já chegou em casa chorando e me ajuda, ela está querendo ajuda. Ok. Ninguém se acostuma com ruim, né? Ninguém se acostuma com a doença, né? Exato. As pessoas jogam pra gente, né? Igual as pessoas falam assim, todo mundo vai pegar, todo mundo vai não sei o quê. Agora, se você receber isso pra você, isso vai se tornar a sua verdade. E aí, então, quando as pessoas vêm com essas falas, Amélia, automaticamente lá na sua mente, no seu inconsciente, você tem que falar com você mesma. Isso pra mim não vai vir. Isso não faz parte da minha vida. E trazer pensamentos positivos, porque se eu pego, isso se torna a minha verdade. É verdade. Entendeu? Olha, eu queria cumprimentar aqui a Quitutes da Neide Oficial, que disse que adorou o churrasco ontem. Eu também me diverti pra caramba. Foi uma bagunça, o Ítalo arrotou em plena live, mas sobrevivemos, a família sobreviveu. É a família real, maternidade real, é isso aí. Vamos ver mais perguntas aqui. A Branca disse que o esposo dela trabalha na área da saúde, ela tem uma filha de 8 anos e um menino de 1 ano e 4 meses. Ela tenta ser forte perto deles, mas quando ela está sozinha, ela entra em verdadeiro desespero por conta da situação da doença, né? A gente vê aqui que potencializou, né, doutora, a ansiedade de todo mundo aqui e a questão do corona, né? E aí eu vou pedir para a Branca, porque assim, ela tem 2 crianças que precisam dela, né? E o marido na linha de frente. Sim. Então, se ela adoecer, né, mentalmente, psicologicamente, né, se ela não tiver com a saúde mental dela equilibrada, essa família dela vai desmoronar, né? Se a gente fosse uma mãe doente, esses filhos vão para onde? Então, ao invés dela entrar pro quarto, né, e se deparar a choros, se permita pegar uma folha, escrever tudo de ruim que está acontecendo, rasgar e jogar em água corrente, pôr fogo, que nesse momento, nessa folha, eu ponho aquilo de ruim da minha vida, e amanhecer o dia falando que a família dela, que o marido dela está fazendo bem pro próximo e que a família dela vai ser abençoada. Né? Que a família dela mudar toda a frequência. Doutora, teve uma mensagem aqui que eu achei muito interessante, é uma coisa que eu faço também, né? O Patrick disse assim que tem dia que ele acorda, passa perfume, coloca uma música e diz que isso melhora a autoestima dele. Gente, muito. Eu não acordo assim, eu tenho meio que um ritual, não sei se vocês têm também. Eu gosto de acordar, eu gosto de dar uma olhadinha no celular, levantar devagar. Depois disso, eu me arrumo para ficar em casa mesmo. Vocês podem ver que eu sou toda bonitinha para vir aqui para live. Eu faço maquiagem todo dia, não vou para lugar nenhum para ficar em casa. Eu faço minha maquiagem, mesmo porque faço as minhas interações aqui com vocês, quero estar bonita. Eu me cuido, né? Eu faço a minha atividade física aqui em casa. Eu transformei a minha casa no meu lar espiritual,
né? Onde eu estou me cuidando durante esse tempo. Isso que o Patrick falou é tão interessante, porque a gente não pode acordar de qualquer jeito. É porque tá em casa, tá lá de qualquer jeito, você olha no espelho, se sente a pior pessoa. Gente, tem que olhar no espelho, tem que se amar também. E qual foi o exercício, né? O que eu pedi na passada, e vou pedir para as meninas novamente, que foi falando sobre isso que o Patrick falou, né? A primeira coisa, quando eu abro os olhos, que eu gero as minhas palavras de agradecimento, que eu faço a minha respiração, que eu tire o pijama da minha vida. Lembra de eu ter falado isso? Que eu tire o pijama da minha vida, que eu levante, me arrume, né? E vou me reinventar. Se eu estou home office, eu vou estar home office bonita. Se eu precisava vender mais bolos, tá? Não tá dando bolo, mas eu vou vender o brigadeiro de pote, eu vou vender o brigadeirinho de alguma forma. E vou me reinventar, mas com uma energia boa, né? Numa visão, hoje meu dia será melhor. Hoje eu vou ser mais produtiva. Se eu já trago logo de manhã uma visão totalmente negativa, a tendência, por quê? Não é porque vai acontecer, é porque eu já tô para baixo, eu já falei para mim mesma que vai ser ruim. É verdade. Entendeu? Olha, a Maísa disse que só tá com o programa da Melinha também, ela não quer assistir jornal nenhum, já tá nessa fase de negação, né? Olha, nessa parte aí, gente, eu acho que a gente tem que tentar ser um pouco forte, sabe? Porque a gente tá vivendo num mundo, claro que a gente tem que filtrar um pouco o que a gente vê. Não sei se a doutora concorda, mas nós estamos vivendo num mundo onde a informação está muito difícil. Porque nós estamos vivendo no império das fake news, das falsas notícias. Eu vi hoje aí no jornal que todas essas mensagens aí de caixão vazio, de não sei o quê, a maioria não, 100%, tudo falsa notícia. O pessoal está replicando isso nos grupos de WhatsApp, coisas antigas. Então, é uma coisa muito feia e desonesta, né? Então, nós temos sempre que averiguar as informações que nós recebemos e não repassar essas notícias. E eu acho que a gente tem que tentar ver não só grupo de WhatsApp e Facebook. Nós temos que tentar ver também as mídias televisivas, jornais de confiança de vocês, ou ler algum jornal de credibilidade, não ficar só em grupos de WhatsApp, para realmente ter informações fidedignas e sempre checando as informações. Eu acho, Amélia, que se você está no meio de uma guerra, você tem que saber quais são os perigos reais, o que está acontecendo, para que você tenha armas para lutar nesse enfrentamento. Não adianta negar. Eu só vejo a Melinha agora. Eu fico muito feliz, mas vocês têm que se informar em fontes fidedignas, porque não pode estar no meio do tiroteio sem saber quem está certo, né? Eu tenho pedido para os pacientes que isso mesmo, se eu vou ver, eu vou escolher um horário, que seja à noite, ou depois que eu já tive o meu dia maravilhoso, né? Escolho um horário e vou a uma fonte, né? Uma fonte confiável, confiável, e aí leio aquilo, né? Eu não estou aquém. E qual o nosso tipo de ajuda, né? Quem é cristão, né? De emanar energias boas, de fazer a sua oração e fazer a nossa parte. Se eu estou com a minha consciência tranquila, que eu estou fazendo a minha parte, né? Que eu estou usando a minha máscara, que eu não estou levando o menino para passear, porque a gente encontra crianças na rua que não precisavam, a gente encontra vários idosos na rua que não precisavam. Então, ok, se eu faço a minha parte, concorda que a minha sensação, ela vai melhorar muito. Porque eu estou contribuindo para algo bom, estou fazendo a minha parte, ainda estou emanando energias, orações. Verdade. Agora, se eu não faço a minha parte, ainda fico gerando fofocas, fico pondo mentiras no grupo. Gente, nós estamos numa fase, Moura, que às vezes eu fico até achando engraçado. Tem pessoas que elas não têm tantos recursos assim tecnológicos, não têm essa facilidade. Então acreditam em tudo que vem. Sim, Tem muitas senhorinhas que não tiveram tanta oportunidade de estudar e que agora que estão ali entrando nas redes sociais e vendo as coisas. Então, quando eles veem uma notícia falsa dessa que as pessoas propagam, isso aí vira maior confusão. Então, antes de ver, tem que se informar sim, não pode fechar os olhos, tem que saber onde é que está pisando e principalmente saber o que está divulgando para não prejudicar outras pessoas com ansiedade. Sim, o cuidado que vai passar para o outro, porque assim, a gente não precisa dar as informações para o outro recebe. Concorda que quando eu passo uma informação, se eu não tenho cuidado, eu já aumento um pouco.
É verdade. Eu já coloco a minha emoção naquela informação. Doutora, você concorda que o WhatsApp, rede social, virou aqueles telefones sem fio da nossa infância? Que a gente ia falando assim, chegava no final, a informação estava totalmente diferente? E outra coisa, que você fala uma coisa, e infelizmente, às vezes o que você escreveu ou o que você fala, a pessoa, a gente não sabe como a pessoa, isso a gente fala muito, vai estar do lado de lá. Então, ela vai receber aquela informação conforme as emoções dela, entende, Amanda? Exatamente. Então, isso tem dado muita briga familiar, porque as pessoas recebem conforme as emoções. É verdade, conforme o momento, né? A Quitutes da Neide disse que a velhinha veio na hora certa para a vida dela. Fico muito feliz, viu, gente? Muito feliz mesmo. Sobre a respiração, a doutora vai me passar, tá? Para poder passar para vocês. Tá? A Karim Gabriel Moreno perguntou se cannabis ajuda. Nós não estamos vivendo num momento, numa era onde isso é legalizado no país. Eu acho que é uma pergunta bem imprópria, né? É autorizado. E a psicologia só trata com questões que a ciência, que o CRP, né? Com que a gente pode trabalhar. Exatamente. Vamos trabalhar com o que é legal, né? Que droga é droga, gente, tá? Realmente é prejudicial à saúde. No nosso país não dá, né? A gente não é legalizado para isso. E eu acho que não há essa orientação clínica para tratar a ansiedade, não, tá? Não. Para Silva Thaís, a ansiedade desencadeou uma crise de asma e refluxo. Então, realmente pode desencadear um monte de coisa, né? Além, assim, da questão da obesidade. Sim, aí tem que olhar o que está por trás, né, dessa crise de asma, se foi realmente... O que eu peço para o paciente? Independente... Quando o paciente chega e está obeso, a gente precisa tirar algumas doenças físicas. O que é tirar algumas doenças físicas? É tratar esse físico mesmo. Eu não posso negar que ele está com pressão alta, ele terá que tomar o remédio. Eu não posso negar que ele está com alguma alergia, ele vai ter que tomar o remédio. E tratar as questões emocionais, porque a gente sabe, por exemplo, a diabetes, que a diabetes, a tendência, quando eu não estou bem emocionalmente, ela pode estar alta, entendeu? Então, aí sim a gente também trata o emocional. A gente tratando a ansiedade, essas outras doenças vão melhorando. Mas não podemos negar o médico, né? Senão tudo seria terapia, senão tudo... Então, assim, a gente tem as doenças físicas, doenças emocionais. Uhum. Então, a gente precisa trabalhar trabalho juntos. em conjunto, né? Em conjunto, uma equipe multidisciplinar. Perfeito. Olha, a Karim Gabriel Moreno está perguntando se a ansiedade seria uma característica própria das gerações nascidas após 1990. Não, a ansiedade, ela existe desde que o mundo existe, é do ser humano, né? A gente ter uma ansiedade saudável é importante, é um momento que mostra que o nosso corpo, alguma coisa está em perigo. Então, eu vou dar um exemplo, assim. Quando vem um cachorro perto de você, você tem todas aquelas sensações do medo, taquicardia. Para que tem ansiedade? Para a gente pegar e, correr. Entendeu? Só que hoje, tudo à nossa volta, porque nós temos informação a tempo real, nos gera ansiedade, porque o nosso pensamento não para. Então, lá na época dos homens da caverna, né, das cavernas lá, os nossos antepassados, ancestrais, a ansiedade que eles geravam era pelo perigo, era o medo, eles corriam e iam embora, aquela ansiedade baixava. Por conta que a nossa acaba não baixando. Por quê? Porque nós sempre trazemos outros perigos. O que hoje para nós é perigo? Falta de dinheiro é perigo. Se alguém não der um clique aqui na minha rede social é perigo, porque a pessoa não me ama. Então hoje a gente criou um monte de perigos e que aí a gente não consegue nunca baixar essa ansiedade. Aí a gente hoje precisa arrumar outras estratégias. Perfeito. Doutora, a confeitaria ao leite mostrou uma postura muito madura aqui. Ela disse que sempre tem uma postura muito positiva em relação à vida, né? Procura sempre olhar o lado bom de qualquer situação e procura respeitar os momentos dela de tristeza. Achei isso muito interessante. Sim, porque às vezes nós precisamos mesmo ficar tristes. É isso o que ela está me falando com isso? Sim, o que ela está me falando com isso? E a gente fala isso muito para quem você, Amélia, que tem os meninos pequenos, eu também tenho. A importância de aprender a validar, né? A validar as nossas emoções.
a entender as nossas dores. Aí, quando eu entendo a minha dor, eu não vou na comida. Eu sei que aquilo que eu estou passando é um momento pela dor. Então eu me permito chorar, eu me permito sorrir, eu me permito ficar comigo mesma, porque aí eu entendo a minha dor. A nossa questão, a gente não sabe, falando dos filhos, né? A gente não sabe falar para o nosso filho. Nós somos criados numa geração que fala o quê para o nosso filho? Para de chorar, não precisa chorar para isso. Não, nós precisamos falar para ele: ok, meu filho, você está sentindo isso? Você chutou a pedra, doeu? Pode chorar. Doer, né? Essa dor de ter machucado é importante, pode colocar para fora. Com isso eu estou validando, então eu estou criando uma... essa criança está crescendo, entendendo que as emoções... Ok, você ficou com raiva porque eu não te dei o telefone. A raiva é importante. Vamos perceber o que é essa raiva. E eu mando para a criança. É a mesma coisa que nós. A nossa geração não aprendeu a validar as emoções. Nós aprendemos que homem não podia chorar, que as mulheres, né, da nossa idade tinham que ser fortes. Então, a gente não sabe lidar com essas nossas... e validar o que nós estamos sentindo. A partir do momento que eu aprendo isso, eu não vou para comida. Que eu aprendo isso, eu não vou para bebida, eu não vou para droga, entende? Perfeito. Olha, a Alessandra Leide Ingima, ela disse que o problema dela é o contrário. Ela está emagrecendo muito. E isso também pode ser ansiedade? Sim. Tem pessoas, uma das questões da ansiedade, muitas pessoas não comem, tem perca de apetite, a pessoa não se percebe e para de comer. Verdade. Olha, a Maria Bolos, minha chaveirinha, minha aluna querida, disse assim que ela não tá triste porque ela tá estudando comigo. E a gente vê, doutora, como que a gente ajuda as pessoas com o nosso trabalho, né? E fazendo o que a gente ama, né? Eu fico muito feliz. E todas essas pessoas, né, Amélia, só para avisar para elas a questão do curso, né, o curso Emoções com Emagrecimento, né, que depois a gente vai estar disponibilizando o link para elas aprenderem a lidar com isso. E lá vai ter as técnicas de ansiedade. Não, mas nós já vamos falar sobre essa parte aí. Nós vamos falar num momento, na hora que eu terminar de responder as perguntas, você vai falar sobre esse método seu aí de emagrecimento que eu tô amando e que eu acho que pode ajudar muita gente, né? Que eu nunca vi nada igual. Olha, a Natinha disse assim que não é bom pensar no ambiente do lar como prisão. Ela ouviu isso de uma amiga. Boa noite, doutora e chefe top. Que Deus abençoe vocês. Eu concordo, viu? Porque eu falei para vocês que minha casa é o meu lar espiritual. É assim que a gente tem que pensar, né, doutora? Sim, sim. Pensar na casa da gente como prisão, né? O que o nosso cérebro, o que a gente aprendeu de prisão? De lugar ruim, de um local fechado, de um local que eu não tenho prazer, de um local de dor, de um local de sofrimento. Se eu passo isso para o meu cérebro, essa casa, né, para minha mente, essa casa vai ficar terrível. Eu vou estar no cárcere e aí sim, aí eu vou comer, aí eu vou entrar em estado depressivo, e eu vou ficar irritada, sem educação. Doutora, eles têm que pensar também que você nunca vai ter, talvez nessa vida, essa geração toda, nunca vai ter um momento mais como esse. De volta para si mesmo, de ficar dentro de casa. Pode ser que nos meus 50, 70, 40 e pouco, sei lá, não sei o que Deus me concede, eu não sei o que Deus tem preparado para mim, eu não sei do dia seguinte, eu não sei nem da próxima folhinha que vai cair ali na árvore. Mas pode ser que eu não tenha mais essa chance de estar com meus filhos da maneira que eu estou, de estar na minha casa, de estar cuidando de mim da maneira que eu estou cuidando. Então também, por mais que a gente passe dificuldades, é um momento que não vai voltar mais, né? Tirar novos aprendizados disso, né, Amélia? Lógico que tem gente que vai escutar você falando isso, mas tem outras pessoas que falam, não, eu tô agradecida, porque eu nunca fiquei. Também não é assim, não é extremismo, né? Não é achar... Gente, não é bom, doença não é bom de jeito nenhum. A doença não é bom, e esse momento, né, do Covid, porque agora eu posso estar com a minha família e eu agradeci demais. Não é gerar isso também, mas é tirar desse momento o que pode ser bom. É tirar desse momento o que eu posso fazer na minha casa, o que eu posso mostrar para minha família que eu não tinha tempo para mostrar. Sim. Certo? A Nelly
disse assim, Amelinha, com essas programações que você está oferecendo, está firmando um elo conosco, vai ser difícil desvencilhar. Quem disse que eu quero que vocês se desvencilhem? Quero que vocês fiquem comigo sempre, a gente vai estar sempre juntinho. E sabe, doutora, eu vi nesse meu contato com os meus seguidores, com as pessoas que confiam no meu trabalho, uma forma de ajudar também, de estar aqui presente, né? De olhar no olho, dizer, eu também estou passando por isso, eu estou nessa estrada com vocês e nós vamos passar juntos, né? Eu acho que nesse momento, quem pode ajudar com o seu trabalho, com a sua dedicação, com os que ama, é muito importante, né, doutora? Sim, as pessoas precisam entender que todos nós estamos passando. Então, assim, quando você fala da sua dor para alguém, é a dor do outro também. Uhum. Né? E sendo a dor do outro, se eu consigo manter um equilíbrio, manter uma boa união, eu consigo passar por isso um pouco mais leve,